foi uma excelente notícia, porque e foi exatamente o roteiro que a diplomacia brasileira queria, né? Retomar através de um telefonema, em vez de logo de cara um encontro pessoal. Eu tinha explicado isso na semana passada aqui. Eles preferiam que fosse esse encontro telefônico para quebrar gelo, para estabelecer critérios, para estabelecer um canal de comunicação, um canal de negociação normal. E também para que, em vez de ter logo um encontro pessoal. E a partir daí, esse encontro pode acontecer, inclusive, em terreno neutro, como eu tinha falado na semana passada, que a preferência do Brasil era o encontro na Malásia. As autoridades da Malásia até falaram sobre isso com o governo brasileiro. E aí, o que aconteceu foi a capacidade da diplomacia brasileira de ter sangue frio, de não reagir às provocações, de não entrar em modo confronto, de esperar o momento certo, de evitar toda aquela pressão que teve, liga para ele, teve um monte de propostas de que o presidente Lula ligasse de forma intempestiva. Não, tudo na relação entre dois chefes de Estado tem que ser preparado pela diplomacia. E aí foi feito dessa forma e deu tudo certo. Também foram mobilizados os setores privados daqui e de lá, que têm uma relação, e algumas empresas estão no Brasil há 100 anos, empresas americanas, e vendem para elas mesmas, daqui do Brasil vende para elas mesmas e compra delas mesmas. Então, tudo isso foi mobilizado, todo mundo trabalhou nessa direção e chegou nesse bom resultado. Eu acho que a escolha do secretário de Estado, Marco Rubio, é natural. Porque ele é o secretário de Estado. Se ele não fosse escolhido, seria um desprestígio para ele. Então, ele foi escolhido e ele é uma estação repetidora de Donald Trump. Se Donald Trump ficar agressivo, ele fica agressivo. Se o Donald Trump ficar cooperativo, ele fica cooperativo. Então, eu acho que não é o caso de temer. Ele vai obedecer o chefe. O que o chefe mandar, ele fará. Camila? Adorei essa análise. A estação repetidora, muito bom. Agora, quero dizer para vocês uma coisa. Como é bom também ter um clima de volta, né, de adultos todos na sala, de estabilidade, institucionalidade, diplomacia, que é o que a gente está vendo agora. Valdo, a Miriam estava contando aí, né, traduzindo para a gente o Marco Rubio nessas negociações aí. Bom, não era o preferido de Lula, mas também não dá para ter tudo. Agora, nesse caso, também há margem para negociar, mesmo com o Marco Rubio, porque, além dessa lealdade, há vários outros mecanismos. E o principal foi construído ontem, que é a via direta Lula-Trump. Bom dia, Valdo. Bom dia, Camila. Bom dia, Leilane, Miriam, lá no Rio, Colombo, em São Paulo. Bom dia, assinantes. Terça-feira iluminada para todos nós. A conversa ontem foi classificada como perfeita pela equipe do presidente Lula. Só teve esse porém. Quando Trump designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para ser o negociador junto a Alckmin, Haddad e Mauro Vieira, né? Os ministros ali que formam o trio de negociadores da parte do Brasil, liderados pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas, por outro lado, o presidente Lula confia no contato direto que ele vai ter com Donald Trump para conseguir fazer com que as negociações sejam realmente destravadas. Lula passou o dia de ontem lembrando muito que os dois trocaram número de telefone, né? Ele ficou com o número pessoal de Trump, ele passou dele para o presidente dos Estados Unidos e, segundo assessores, isso vai permitir que, se em algum momento, que o governo acha que não irá acontecer, mas se em algum momento acontecer de Marco Rubio, né, atendendo ali um pedido de bolsonaristas, né, não por outro motivo, Eduardo Bolsonaro comemorou a escolha de Marco Rubio, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, também, lembrando que Marco Rubio é o mais ideológico de todos os assessores de Trump. Então, se acontecer isso, Lula pega o telefone e liga diretamente para Donald Trump e fala, o seu secretário está atrapalhando. Aí se Trump falar, não, é isso mesmo? Então tá, então as negociações param por aqui e pronto. Eles não acreditam que chegará a esse ponto, mas confiam nesse contato direto ali entre Lula e Trump e em breve eles vão ter um contato pessoal também. E a gente sabe que Marco Rubio
marca a sua história também por idas e vindas, né? Ele sempre acaba se alinhando a Donald Trump. Já foi crítico de Donald Trump, depois se reconciliou com ele. E durante esse governo já fez alguns caminhos que depois Trump não gostou e ele fez uma correção de rumo. O mais importante agora, segundo a equipe de Lula, é saber o que Donald Trump vai querer em troca de uma negociação para revogar ou pelo menos minimizar esse tarifaço extra de 40%. 10% ele vai manter, né? Mas 40%. Com certeza estarão na mesa a questão Brasil e BRICS, né? Essa postura do presidente brasileiro de defender uma moeda comum para fazer transações entre países do grupo. Trump não gosta disso e com certeza vai colocar isso na mesa de negociações. A questão também da regulação das Big Techs, o presidente norte-americano é totalmente contra, mas lembremos que o governo brasileiro, o Alckmin, o Mauro Vieira, já tem feito contatos com as Big Techs para negociar aqui no Brasil, então isso já avançou. A questão do etanol de milho, né, que os Estados Unidos eles querem porque querem vender mais para o Brasil. E, por fim, a exploração de terras raras, minerais críticos, que Lula já falou, olha, topa negociar. Ontem, inclusive, Lula falou, olha, podemos negociar tudo, só não podemos negociar a nossa soberania e a nossa democracia. O resto, a gente pode sentar e conversar. Colombo. Eu queria perguntar para a Miriam duas coisinhas rápidas. São 2 meses de tarifaço, Miriam, e quando o tarifaço foi anunciado inicialmente, havia uma percepção de terra arrasada por aqui. Depois, vários itens foram sendo removidos da lista sujeita à tarifa. Hoje tem pouco mais de 40% daquela lista original tarifada em 50%. O fato de a nossa economia, claro, alguns setores enfrentam muitos problemas, madeira, venda de determinadas frutas produzidas no Nordeste, mel, por exemplo, esses setores foram muito impactados, mas muitos conseguiram, de um jeito ou de outro, mesmo que de maneira provisória, se sustentar melhor do que imaginavam quando houve o anúncio do tarifaço. Em contrapartida, enfrentando um momento delicado do ponto de vista interno de popularidade, o presidente Trump tem de lidar com o aumento de preços de café, carne, que são produtos que, enfim, estão no dia a dia do consumidor americano, né? Como é que você avalia que a nossa economia se reconstruiu ou se remodelou ao longo desse período de 2 anos? Isso é um ativo na hora de negociar com o presidente Donald Trump, que se referiu ao presidente Lula como homem bom. Era a expressão que ele usava para falar do Bolsonaro, que em nenhum momento apareceu nessa história ontem, né, Miriam? Pelo menos publicamente. Exatamente, Colombo. Tem, primeiro, essa questão que você falou no final. O começo, o primeiro capítulo dessa história, eles dizendo que que era uma defesa de Jair Bolsonaro. Ontem, Jair Bolsonaro não foi mencionado. Então, isso significa que acabou acontecendo exatamente como o governo brasileiro queria. Esse assunto sai da mesa, porque esse assunto implica em intervenção no Poder Judiciário brasileiro a partir de uma ordem de uma autoridade estrangeira. Isso é inaceitável, mas é isso que queria a extrema-direita e isso foi deixado de lado, nem se falou do assunto, se falou de negócios. Essa sua pergunta, Colombo, sobre como que a economia brasileira passou bem, apesar das visões muito catastrofistas, é porque teve muita atuação competente de vários lados. Primeiro, as empresas reduziram margem de lucro aqui e reduziram margem de lucro lá nos Estados Unidos, porque o importador que paga. Então, ele pagou uma parte e o daqui pagou uma parte. Houve muita negociação entre empresas, entre exportadores e importadores. Então, isso manteve muitos negócios, mas até que ponto pode manter essa redução de margem de lucro? Até que ponto as empresas do Brasil e as empresas americanas conseguem absorver? Então, conseguiram por 2 meses, mas não conseguiriam eternamente. Então, isso, em algum momento, ou virava não exportação do Brasil, ou virava aumento de preço nos Estados Unidos, né? Por outro lado, teve uma atuação rápida do governo de fazer uma operação de ajuda, com vários tipos de oferta. Empresas que não podiam, que eram de produtos perecíveis,
compras governamentais. Empresas que tinham um grau muito grande de exposição ao risco americano tiveram uma ajuda maior. Empresas que tinham uma exposição menor, uma ajuda menor. Entrou o BNDES, entrou uma articulação intensa do vice-presidente Geraldo Alckmin. Todo mundo se lembra dele recebendo, toda hora recebia grupos e grupos e grupos de empresários. Então, o governo atuou para apoiar os setores atingidos por esse sinistro, né? E, por outro lado, eles mesmos, os empresários, negociaram com o setor privado americano. Então, isso deu para dissolver um pouco a crise, mas a exportação caiu, setores foram atingidos, empresas tiveram muitas dificuldades, então não é para subestimar o impacto. Houve impacto, ele foi forte, poderia ter sido maior se o governo tivesse agido tão bem, se as empresas não tivessem agido tão bem. Porém, isso também tem um tempo. Até que ponto vai conseguir, tem fôlego para continuar toda essa ajuda. Então, o ideal é que esse problema se resolva e que as tarifas sejam reduzidas. Valdo, Camila, na verdade. É isso. E Miriam, você estava falando de economia, né? Mas claro que esse assunto é permeado por política pura. A política está em tudo e tem uns sinais ali, Valdo. Primeiro, uma parte do bolsonarismo, uma parte da direita falando, olha, que ótimo que é o Marco Rubio, dando a entender de que estão torcendo porque seria um negociador firme, difícil, representando essa ala mais ideológica de um assunto que é de país. E tem também, obviamente, a leitura desse revés que é real para o bolsonarismo, né? Essa aproximação Lula-Trump, sem citar Bolsonaro fora das mesas de negociações e agora com uma relação direta com o presidente Lula. Ontem, Camila, Miriam, Leilane, Colombo, a oposição foi para as redes sociais, Eduardo Bolsonaro, sócios dos Cavalcantes, para celebrar a escolha de Marco Rubio como o negociador oficial com o Brasil, na confiança de que ele vai continuar criando dificuldades para o governo brasileiro. Agora, é interessante a gente observar que até pouco tempo atrás, os bolsonaristas estavam dizendo, não, nós somos contra o tarifaço, a gente quer, na verdade, sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Bom, mas agora estão ali apostando que Marco Rubio vai dificultar as negociações para rever o tarifaço, é um paradoxo, é uma contradição dos bolsonaristas, o que mostra que eles sentiram o golpe do que aconteceu ontem. Eles esperavam que isso não acontecesse. Por exemplo, quando Haddad ia se reunir com o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo fizeram toda uma articulação para evitar que o encontro acontecesse. E realmente a reunião entre os dois, o secretário de Tesouro americano e o ministro da Fazenda brasileiro, o encontro não aconteceu, né? E agora eles ficam aí nessa torcida para que Marco Rubio se coloque como um obstáculo, né? Com um anteparo ali para evitar que essas negociações evoluam. Acho que eles estão começando a perceber que podem perder relevância na Casa Branca. É tudo que Eduardo Bolsonaro, que está aqui correndo o risco de ter seu mandato cassado, né? Ainda também responde a um inquérito no Supremo Tribunal Federal, cuja denúncia já foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Falta o Supremo analisar se acata ou não e transforma isso numa ação penal. Então, é um momento ruim para eles. Daí essa tentativa de dizer, não, olha, o Marco Rubio foi o melhor nome a ser escolhido. Talvez não seja bem assim, né? Trump é pragmático, sabe que a inflação americana está subindo e um dos motivos para tal é exatamente o tarifaço. O Brasil contribui, né, para isso, porque o preço do café disparou, o preço da carne também disparou, isso aumenta a inflação lá. Você falou, né, que o Trump é pragmático, só para já devolver para você, é tão pragmático que, assim como alguns bolsonaristas em manifestações estenderam a bandeira dos Estados Unidos para defender outra nação, o Donald Trump está defendendo a dele, também pensando nos negócios. Então, vai acabar que essa imagem vai gerar o que é mesmo a figura do pragmatismo. Precisou, existe um ambiente, passou a questão da condenação de Bolsonaro, o Trump senta e conversa com Lula.
E, Colombo, vamos lembrar que Trump não é assim tão apegado aos seus amigos e assessores. Vamos recordar o que aconteceu com Elon Musk, né? Aquele que até financiou, ajudou a campanha de Trump, virou ali um assessor com todo o protagonismo no início do governo e acabou sendo praticamente demitido ali do governo Trump.